Muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa aula magna Política, Judiciário e Corrupção no Brasil. Essa vai ser uma aula especial em que eu vou te ajudar a entender a política, a corrupção e os abusos judiciais que sufocam o desenvolvimento do nosso país e que sufocam as nossas liberdades, para você se tornar um agente de transformação com influência e construir o Brasil dos seus sonhos, para você, para sua família, para todos nós. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu nunca falei, você vai escutar nessa aula pela primeira vez, e eu vou mostrar uma solução muito efetiva para nós vencermos os abusos judiciais no Brasil, sobre a qual também eu nunca falei. Então fica comigo. Eu não posso deixar de começar essa aula magna sem primeiro falar dos nossos irmãos gaúchos, que estão vivendo agora a maior tragédia da sua história lá no Rio Grande do Sul. Desde o começo desse desastre humano, eu tenho feito tudo o que eu posso para ajudar e para mobilizar apoio aos gaúchos nas redes sociais, e agora não poderia ser diferente. Então, se você está assistindo essa aula e já ajudou, eu quero te agradecer demais e pedir para que você que está assistindo, se puder ajudar, que também ajude de qualquer forma os gaúchos. Se você não tiver dinheiro, pode ser compartilhando informações, pedidos de ajuda ou também orando por eles, o que é muito importante. Toda ajuda conta. Na descrição desse vídeo ou aqui na tela, eu vou deixar para você o Pix de algumas entidades para as quais vocês podem doar para ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo, e é um desafio que é o maior desafio das suas vidas. Não são só bens, não são só móveis, não são só casas, são vidas inteiras, vidas perdidas, familiares, entes queridos, animais de estimação. Os nossos corações, as nossas mentes, as nossas orações estão todos com o lindo, com o forte, com o trabalhador e com o guerreiro povo gaúcho nesse momento. Agora, eu queria perguntar para você de que lugar que vocês são. Eu quero saber. Contem para mim aí no chat, pessoal, de qual cidade ou de qual país vocês são. E coloquem aí para mim a hashtag Aula com Deltan. Coloca aí aquele jogo da velha, Aula com Deltan. Coloca aí para gente e diga de qual cidade, qual lugar do mundo você está assistindo essa aula. Pessoal, enquanto vocês colocam, eu quero mais uma vez dar muito bem as boas-vindas a todos vocês e dizer que essa vai ser uma aula especial em que eu vou te ajudar a entender a política, a corrupção, os abusos judiciais que sufocam o desenvolvimento do nosso país e as nossas liberdades, para que você possa se tornar um agente de transformação com influência para construir o Brasil dos seus sonhos para você e para sua família. E mais uma vez, eu vou falar aqui algumas coisas que eu nunca falei para você, para que você possa conhecer e entender o assunto como você também nunca entendeu. E eu vou mostrar uma solução muito efetiva para nós vencermos os abusos judiciais no Brasil, uma solução que, como eu disse antes, eu nunca tratei dessa solução, então fica comigo. Antes da gente começar, eu vou te falar sobre algumas boas práticas que vão maximizar o seu aprendizado aqui nessa noite. Em primeiro lugar, procure um ambiente reservado aí para você poder assistir essa aula, em que você não vai ser interrompido, vá para onde você possa ter menos distrações para se concentrar. A segunda boa prática para essa aula: pega aí uma folha de papel, um caderno junto com uma caneta e anote os principais pontos, os principais aprendizados. Quando você coloca no papel aquilo que você está aprendendo, isso ajuda você a fixar o seu aprendizado. Terceira boa prática: não perca nenhum momento da aula, permaneça concentrado até o final. Antes de nós iniciarmos, um último aviso, um pedido, aliás. Compartilhe essa aula com outras pessoas, deixe aqui o seu like, curte, compartilha, comenta. Manda pelo menos para 2 grupos de amigos, de parentes e pessoas que amam esse país e que desejam igualmente mudança, porque essa aula é muito especial. Eu faço várias lives em que eu busco levar conhecimentos para vocês. Estou aqui nos Estados Unidos, pessoas me encontraram aqui e disseram: Deltan, eu gosto de assistir as suas aulas porque você traz conhecimento, mas eu nunca trouxe como eu vou trazer nessa aula. Então manda esse link e compartilha para que a gente possa levar informações relevantes para mais pessoas. Eu peço que você então envie essa aula para mais pessoas, manda para pelo menos 2 grupos aí de que você participa de WhatsApp, para que as pessoas possam estar acompanhando. E deixa também o seu joinha nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Essa aula vai estar dividida em 3 blocos. Vamos começar pelo primeiro bloco: corrupção, depois a gente vai falar de judiciário e por fim de política.
Fica aqui com a gente, porque quando chegar lá no terceiro bloco, o bloco da política, eu vou trazer para vocês uma solução inédita para os problemas que estão acontecendo no Brasil. Um caminho, uma saída que eu identifiquei nos meus estudos, nas minhas pesquisas e que vai te deixar de queixo caído quando eu te contar. Mas para começar, eu quero nesse primeiro bloco da corrupção mostrar como que ela se relaciona com os abusos do judiciário e como ela se relaciona com as lutas pelas nossas liberdades. E eu vou fazer uma pergunta muito importante para todos vocês que estão aqui, e eu quero que vocês me respondam aí no chat. Vocês têm medo de serem punidos de alguma forma por falarem ou por escreverem o que vocês pensam nas redes sociais? Eu vou repetir. Vocês têm medo de serem punidos de alguma forma por falarem ou escreverem o que vocês pensam nas redes sociais? Responde para mim aqui no chat. Eu quero ver qual que é a resposta de vocês. Eu fiz essa pergunta porque nesta terça-feira agora, nessa semana, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento sobre o medo dos brasileiros diante da censura nas redes sociais. Sabe o que eles descobriram? Que 61% dos brasileiros têm medo, temem ser punidos por falar o que pensam. É isso mesmo, 61% dos brasileiros, mais da metade, quase 2/3. Apenas 31,4% não têm medo de serem punidos pelo que falam. O que me leva a acreditar que essas pessoas podem ser pessoas de esquerda, ou pessoas, então, que têm uma visão de mundo alinhada com a do governo e a da grande mídia. Gente, grosso modo, 2 a cada 3 pessoas do Brasil têm medo de dizerem o que elas pensam. Isso é muito grave. Nós vivemos num estado de terror. Se você está nessa estatística dos 61% que tem medo, eu tenho certeza de que o seu medo não é de hoje. Eu tenho certeza de que esse seu medo começou há alguns anos atrás e vem caminhando para cá. Para ser mais preciso, eu tenho certeza de que o seu medo pode ter começado aí há 5 anos atrás, numa data bem próxima do dia em que foi instaurado, em que foi inaugurado, em que nasceu o monstro, que é a mãe de todas as ilegalidades, de todos os abusos e de todo o autoritarismo que nós vivemos hoje no Brasil, que é o monstro do inquérito das fake news. Um monstro que teve filhotes ou que multiplicou suas cabeças nos chamados inquéritos dos atos antidemocráticos, no inquérito das milícias digitais e em alguns outros filhotes, chamadas PETs, petições no Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós precisamos entrar no túnel do tempo e voltar até onde tudo começou, lá em 2019. Vem comigo que eu vou te contar essa história de terror. Imagina que nós estamos em 2019. Você lembra bem desse ano? Como aconteceu? O que a gente vivia em 2019? Eu vou ajudar você. Era o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro e a maioria dos brasileiros estava feliz, esperançosa, porque finalmente nós teríamos um novo governo, um governo conservador, de direita, que apoiava a Lava Jato, que estava no seu auge naquela época. Os políticos corruptos, eles tinham medo da lei, medo da cadeia. Quem tinha medo não era o brasileiro de bem, era o bandido. Naquela época, o ministro Dias Toffoli era o presidente do STF e Alexandre de Moraes era um ministro novato, com poucos anos de toga, depois de ele ter sido indicado por Michel Temer em 2017. No dia 14 de março de 2019, estamos falando aí de 5 anos atrás, Toffoli anunciou que tinha aberto um inquérito de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem provocação, para apurar a existência do que ele chamou, e aqui vou usar as palavras dele, ele chamou o seguinte, de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças ou infrações para caluniar, difamar, injuriar, revestidas, disse Toffoli, de ânimos caluniandi, ânimos difamandi, ânimos injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Fecha aspas dele aí. Gente, só para esclarecer esse juridiquês que foi usado pelo Toffoli. Ânimos caluniandi é a vontade de caluniar, de imputar crimes. O ânimos difamandi é a vontade de difamar, de imputar fatos depreciativos. E o ânimos injuriandi é a intenção de injuriar, de xingar alguém. Isso significa que, na visão de Toffoli, tinha muita gente aí querendo caluniar, difamar ou injuriar o STF, os seus membros e os seus familiares. Como assim, Deltan? Qual foi o fato que fez o Toffoli tomar essa medida tão extrema quanto abrir um inquérito diretamente no Supremo, diretamente para os ministros?
Tudo aconteceu, acreditem, porque um dos procuradores da minha equipe, da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, escreveu um artigo de opinião para o portal O Antagonista, com críticas ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral. Naquele artigo, o procurador da Lava Jato estava se insurgindo contra os rumos de um julgamento do STF que podia derrubar e viria a derrubar grande parte da Lava Jato. De fato, o Supremo Tribunal Federal estava decidindo se os crimes de corrupção deveriam ser julgados pela Justiça Federal, onde estava tudo funcionando, onde o corrupto estava indo para a cadeia, ou então pela Justiça Eleitoral, quando parte do dinheiro da propina era usado em campanhas eleitorais. E na corrupção política, parte do dinheiro da propina invariavelmente vai para a campanha eleitoral. A gente estava decidindo ali, então, o destino da Lava Jato. Se as coisas iam continuar funcionando ou iam parar de funcionar. Como nós sabemos hoje, o STF mudou a jurisprudência para que a competência se tornasse da Justiça Eleitoral, o que causou a anulação de dezenas de condenações e processos da Lava Jato e ainda pode vir a derrubar a Lava Jato inteira no futuro. E o que o procurador disse, então, Deltan, que era tão grave assim para o Toffoli mandar abrir um inquérito para proteger o Supremo Tribunal Federal indefeso contra aquele procurador da primeira instância, talvez todo poderoso? O que aconteceu aí? No artigo que foi publicado um dia antes do início da sessão desse Supremo Tribunal Federal, daquela sessão específica que é decidir sobre a competência da Justiça Eleitoral para a corrupção política, o procurador afirmou que certos ministros do Supremo estavam preparando um novo golpe contra a Lava Jato, articulado na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que foi chamada pelo procurador de Turma do Abafa. O procurador finalizou o artigo dele dizendo que a Justiça Eleitoral, historicamente, não condena nem manda ninguém para a prisão. Vocês acham que o procurador falou alguma fake news? Ou vocês acham que ele falou a verdade? Me responda aí no chat. É verdade ou é mentira? É devida ou não a crítica do procurador? Na noite daquele mesmo dia da instauração do inquérito pelo Supremo, eu tomei mais um susto. Na página de um dos principais veículos jornalísticos do país, a manchete que apareceu era a seguinte, abre aspas, inquérito aberto por Toffoli vai investigar Deltan Dallagnol e os auditores da Receita, fecha aspas. Eu não era o autor daquele artigo. Então, como raios que vai me investigar? Por quê? A razão da inclusão minha e dos auditores não era clara, porque desde o início foi decretado sigilo sobre o inquérito. Contudo, em agosto de 2019, veio à tona aquilo que para alguns foi a verdadeira razão da instauração daquele inquérito das fake news. Dentro do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de uma investigação que a Receita Federal fazia contra quem? Contra ministros do próprio Supremo. Notícias deram conta de que o ministro Gilmar Mendes e Roberta Rangel, esposa do ministro Dias Toffoli, eram alvos de uma investigação que se debruçava sobre 133 contribuintes, a fim de apurar, abre aspas, possíveis fraudes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio ou ainda de tráfico de influência, fecha aspas, assim como eles objetivavam investigar irregularidades fiscais relacionadas a esses crimes. O ministro Alexandre de Moraes alegou que haveria ilegalidades na investigação da Receita, e a Receita refutou, mostrando que a seleção dos mais de 100 contribuintes seguiu critérios objetivos. As ilegalidades que foram invocadas pelo Supremo, supostas ilegalidades da investigação da Receita, jamais foram comprovadas publicamente, o que por si só já demonstra o absurdo da ordem do Supremo para parar a investigação. Contudo, gente, ainda que houvesse ilegalidades na investigação da Receita, o Supremo jamais poderia determinar a suspensão da investigação da Receita contra os seus ministros ou contra os familiares, muito menos o inquérito. Isso porque o Supremo não tinha poderes dados pela Constituição, nem dados pela lei para isso. Não era um caso de foro privilegiado, nem mesmo era um caso criminal. Se houvesse qualquer irregularidade, os contribuintes, ainda que fossem ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que fossem contribuintes supremos, eles deveriam juntar provas, propor uma ação civil por meio de um advogado perante o juiz da primeira instância, que seria o juiz competente e imparcial, como qualquer cidadão. Do modo como foi feito, direto no Supremo, sem competência, no inquérito, numa ordem relacionada à proteção, à blindagem dos ministros,
Essa decisão dada por Moraes tem contornos de uma carteirada que brindou os ministros contra uma investigação fundamentada e imparcial da Receita Federal. Bom, a gente viu agora o primeiro bloco da nossa aula, sobre corrupção. A gente viu então que o inquérito das fake news foi no início uma reação do Poder Judiciário contra o combate à corrupção em dois aspectos. Foi, primeiro, uma reação contra as críticas feitas ao Supremo pelo desmonte do combate à corrupção, e foi ainda uma reação contra a investigação de ministros do Supremo e seus familiares. O que eles temiam? Vamos agora para o segundo bloco da nossa aula, em que eu vou mostrar para vocês como que a reação do Supremo não parou aí e foi muito além. Nessa segunda parte da aula, sobre o judiciário no Brasil, eu vou mostrar para vocês que o Supremo passou a atacar e a restringir indevidamente outras liberdades, uma série de liberdades, especialmente a nossa liberdade de expressão. Antes de nós falarmos dos abusos sobre a liberdade de expressão, a gente precisa perguntar: o que, afinal, é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um pilar fundamental de qualquer democracia ocidental civilizada. Esse é um direito que tem origens lá na Antiguidade Clássica, mas que só teve seus contornos bem definidos na Europa moderna durante o Iluminismo, quando filósofos como John Locke, ou ainda Voltaire, defenderam a liberdade de expressão não como algo que o Estado nos dá, um direito dado pelo Estado. Não. Como um direito natural do ser humano, um direito divino dado por Deus. Isso é algo que não é uma concessão estatal na visão iluminista, mas é sim algo que Deus deu a todo homem, que é inato, que é imanente ao homem, que ninguém tira. Como dizem aqui nos Estados Unidos, é um God-given right, ou seja, um direito dado por Deus inalienável, que você não pode retirar do ser humano. Da mesma forma como o Estado não te dá esse direito, ele também não pode tirar. O que você pensa é, em parte, aquilo que você é. O seu pensamento se relaciona com a tua identidade mais profunda. É um aspecto fundamental da sua existência. E o que você pensa só se forma, só se aperfeiçoa pelo debate, pela troca de ideias, pela expressão. Expressão aqui, tanto falar como ouvir, esse debate da nossa expressão, das opiniões, acaba formando a própria identidade nossa como pessoas. No fim do século XVIII, aconteceram dois grandes marcos da definição, da defesa, do reconhecimento da liberdade de expressão. Em 1989, na esteira da Revolução Francesa, foi aprovada naquele país a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que previa que ninguém pode ser molestado por suas opiniões, e que previa ainda que a livre comunicação das ideias e opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente. No entanto, a declaração previa que a pessoa podia responder por abusos nos termos previstos em lei. 2 anos depois, em 1791, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, logo após a independência, os estados que comporiam os Estados Unidos se reuniram e estavam com medo de ratificar a Constituição dos Estados Unidos, que criaria um poder central, sem que houvesse uma proteção das pessoas, dos cidadãos, dos estados, contra os arbítrios que poderiam vir dessa união, desse Estado maior em criação. Por isso, se exigiu a aprovação de uma lei de direitos, chamada aqui Bill of Rights, que constituíram as 10 primeiras emendas da Constituição americana. E a primeira dessas 10 primeiras emendas, chamada aqui a primeira emenda, proibiu o Congresso de criar qualquer lei que restringisse a liberdade de expressão dos seus cidadãos. No mundo democrático, a liberdade de expressão é vista como um direito que tem primazia até mesmo sobre os demais direitos fundamentais. Por que isso, Deltan? Por que ela estaria acima dos outros direitos naturais? Porque ela, além de ser um direito fundamental, é um pilar da democracia. Afinal de contas, a democracia exige o debate de ideias, o acesso à informação, o voto informado, a cobrança das autoridades, a prestação de contas pelas autoridades. Além disso, é esse direito à liberdade de falar e de ouvir que nos permite lutar pelos demais direitos. E qual que é o núcleo essencial da liberdade de expressão? Pessoal, preste muita atenção nesse trecho da nossa aula, porque essa é uma das coisas mais importantes que nós vamos aprender aqui hoje. É muito fácil dizer que você defende a liberdade de expressão,
mas depois fazer uma ressalva com algum clichê do tipo: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Como faz o ministro Alexandre de Moraes em praticamente todas as suas decisões que ordenam a censura. Não. Quando você ouvir alguém falando isso, saiba que essa pessoa não é uma verdadeira defensora da liberdade de expressão. Sabe por quê? Porque a liberdade de expressão não é um direito que existe para que você possa dizer aquilo que todo mundo quer ouvir, o que todo mundo concorda, o que a maioria acredita, o que agrada ou ainda o que o governo quer. Não, gente. A liberdade de expressão existe justamente para proteger o discurso dissidente, as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas de quem a gente discorda, de quem a maioria discorda. Os discursos com que todo mundo concorda nunca foram ameaçados. Eles sempre foram protegidos porque eles vão de acordo com a onda, de acordo com a convenção, de acordo com aquilo que aquele momento histórico acredita ser correto, ou ainda agrada aos ouvidos dos donos de poder da ocasião. A liberdade de expressão, ela existe para proteger não esse discurso agradável, que é sempre bem recebido, mas principalmente o discurso que é controverso, que é polêmico, que é desagradável, o discurso que até mesmo é ofensivo. Eu queria trazer aqui para vocês um trecho de um livro muito bom que fica com uma recomendação de leitura complementar aqui dessa nossa aula. O nome desse livro é Contra Toda Censura. Pequeno Tratado sobre a Liberdade de Expressão é o livro do Gustavo Malstack. E ele fala o seguinte, abre aspas, o princípio da liberdade de expressão existe precisamente para proteger o discurso dissidente. Ele existe para permitir aquilo que o pensamento hegemônico considera ofensivo, errado, ruim, feio, injusto ou hediondo. Ele protege o discurso que nós consideramos vil e odioso, em especial se proferido por pessoas que nós julgamos desprezíveis. Se ele protege até isso, ele protegerá todo o resto. E assim nós teremos, sob a força inabalável desse princípio, a liberdade para pensar, falar e criticarmos o que nós quisermos. É preciso, assim, defender a livre expressão de todos, inclusive a dos nossos maiores e mais odiosos inimigos. Então, alunos, a defesa da liberdade de expressão não é uma causa ou uma pauta ideológica da direita contra a esquerda, da esquerda contra a direita, mas é uma causa ou pauta de todos, em defesa do ser humano, de todas as pessoas. Assim como eu defendo para mim e para os que pensam como eu defendo para os adversários, para quem pensa totalmente diferente. Quem defende a liberdade de expressão com lindas palavras, mas depois censura, ou quer censurar o que o outro diz, é um farsante, é um charlatão que está manipulando o discurso porque no fim ele quer a liberdade mesmo é só para si próprio, para quem pensa igual a ele. Isso que eu estou falando se aplica a qualquer pessoa. Ou a gente defende a liberdade de expressão para todos, por amor, por serviço, por amor às pessoas, por amor à democracia, por um reconhecimento a um direito inato, ou então a gente não está defendendo a liberdade de expressão, e sim a gente vai estar defendendo aí ideologias ou grupos, disfarçado de liberdade de expressão. Por isso, quando vocês virem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes mandando censurar alguém, usando como fundamento o jargão liberdade de expressão não é liberdade de agressão, saibam que o ministro está defendendo uma visão errada do que significa liberdade de expressão. Veja, por exemplo, que o ministro censurou muitas pessoas que questionaram o sistema eleitoral. Gente, esse pensamento de questionar o sistema eleitoral não importa se você concorda ou discorda dele. A questão é, ele é criminoso? Dizer, pensar ou escrever isso, questionar o sistema eleitoral é crime? Não é. Esse comportamento, esse questionamento não configura nenhum tipo de crime previsto na lei brasileira. A não ser que exista algum outro código penal, alguma outra lei penal secreta, escondida. Não existe, não está lá. Não importa, mais uma vez, se você gosta ou desgosta. Aliás, vários candidatos derrotados nas eleições do Brasil no passado, ou em muitas democracias ao redor do mundo, questionaram as eleições quando foram derrotados. Então, quando Alexandre de Moraes manda censurar alguém apenas por pensar assim, o que ele está fazendo é violar o princípio da liberdade de expressão, que existe justamente para proteger essa pessoa que pensa de uma maneira diferente daquilo que pensa o ministro Alexandre de Moraes, que ele pode considerar errado, injusto, mas a liberdade de expressão não existe para proteger quem pensa igual a Moraes, quem acredita no sistema eleitoral. Defender o sistema não é um discurso ameaçado. Defender o sistema
É um discurso hegemônico, é um discurso dos donos do poder. A liberdade de expressão existe justamente para proteger o discurso que é ameaçado, que é visto pelos donos do poder como algo errado. Mas, mais uma vez, não importa se você concorda ou discorda, não é crime. Mas então, você está querendo dizer que a liberdade de expressão não tem limites, é ilimitada? Não, gente. A liberdade de expressão tem sim limites. Eu não posso usar impunemente a minha liberdade de expressão para encomendar o assassinato de outra pessoa, porque eu vou estar praticando um crime. Eu não posso usar minha liberdade de expressão para caluniar alguém, porque eu vou estar cometendo um crime. Contudo, os limites são os previstos na lei. Limites a direitos fundamentais têm que estar expressos na lei. O problema é que no Brasil, comportamentos que a lei não restringe estão sendo restringidos de modo arbitrário. Além disso, as restrições que estão sendo impostas são absolutamente inconstitucionais e ilegais. Nós poderíamos falar muito mais agora sobre essa questão dos limites da liberdade de expressão, mas é importante nós avançarmos para falar sobre as restrições inconstitucionais e ilegais que estão sendo impostas no Brasil, verdadeiros abusos e arbítrios judiciais. Vamos avançar agora para isso, mas antes eu quero pedir o seu like, quero pedir que você compartilhe esse vídeo, essa live com outras pessoas, porque se você considera esse assunto importante, como eu considero, compartilhe para que mais gente possa ter acesso, conhecer, se envolver e lutar junto conosco. Nessa aula, pessoal, eu quero focar no maior abuso ou arbítrio judicial que está sendo praticado no Brasil contra a liberdade de expressão. Preste atenção, que é o assassinato de personas ou de pessoas digitais. É justamente aqui que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral cometem um ataque mais fundamental à liberdade de expressão: o assassinato das nossas personas digitais. Dilton, como assim assassinato das pessoas digitais? Eu vou te explicar. À medida que a internet e as redes sociais se tornaram os principais meios de comunicação, de interação e de informação, elas se tornaram a nossa nova praça pública. E as nossas contas e perfis das redes sociais se tornaram a nossa persona digital, que é basicamente a nossa voz no mundo digital. Antes das redes sociais, o debate era controlado por um número pequeno de jornais que editavam tudo que chegava até nós de informação, mas as redes sociais democratizaram isso. Elas deram voz às pessoas, ao povo, e fizeram com que qualquer pessoa com acesso à internet pudesse publicar suas ideias, alcançar o público global, fazendo parte de um debate público no mundo inteiro. Hoje, nós participamos do debate público, nós nos movimentamos no espaço público por meio de personas digitais, os nossos perfis nas redes sociais. Quando um ministro do Supremo, como Alexandre de Moraes, ordena a censura e manda derrubar todas as contas e perfis das pessoas, o que ele está efetivamente fazendo é assassinando a persona digital. Vejam que não se trata de derrubar um post, uma ideia, uma manifestação, uma opinião, mas de derrubar todo o perfil da pessoa. Toda a porta ou a janela para o mundo, esse mundo digital, são fechadas. É fechada, é encerrada, é matada a representação daquela pessoa dentro da esfera digital. É um assassinato digital. Antes eu costumava dizer que a derrubada da rede social inteira de uma pessoa era o equivalente moderno a cortar a língua de alguém na Idade Média. Contudo, eu vejo que hoje é ainda mais grave. Tirar a rede social de alguém, acabar com o perfil dela digital, é o assassinato da pessoa digital. É o assassinato da conexão dessa pessoa com todo um mundo em que a vida acontece, em que a vida pública acontece, que é o mundo online ou digital. E hoje o que acontece é um massacre digital. Os Twitter Files e os papéis do Congresso americano mostraram que hoje acontecem assassinatos seriais das pessoas digitais. E esse assassinato é praticado pelo Estado. Até agora, você sabe que pelo menos cerca de 150 pessoas foram assassinadas e outras 300 estão correndo risco de vida digital ser morta. Preste atenção, gente. É mais do que uma simples censura sobre uma frase. É mais do que uma simples censura sobre uma opinião. É mais do que uma censura sobre uma ideia. É mais do que uma censura sobre uma divulgação de um fato que pode ser verdadeiro ou falso. É o banimento da pessoa da praça pública moderna. É a morte digital das pessoas. Nós precisamos dizer com toda a clareza e com toda a ênfase: o assassinato da persona digital é uma violação gigantesca dos direitos fundamentais. Existem aí basicamente 3 direitos fundamentais violados sistematicamente toda vez que a censura é tão ampla que mata a persona digital de alguém.
São violados os direitos da liberdade de expressão, da dignidade e da dignidade da pessoa humana e os direitos também da personalidade da pessoa. Porque na nossa era digital, a persona digital faz parte da identidade pública das pessoas. Algo que é totalmente eliminado das redes quando o perfil inteiro das redes sociais de alguém é derrubado. Vejam que se a pessoa é um político, como Homero Marchese, se é um deputado, que é um deputado estadual aqui do Paraná, era deputado estadual até recentemente do Paraná, e ele teve as suas contas sociais derrubadas por Moraes, ou se a pessoa é um jornalista, como Paulo Figueiredo, como Alan dos Santos, ou se ela é um podcaster, como é o caso do Monark, você, ao derrubar todos os perfis da pessoa, ao você matar a persona digital, você elimina a capacidade dessa pessoa de participar das conversas públicas, de desenvolver suas identidades pessoais e profissionais, de avançar na carreira, de empreender, de trabalhar, de se sustentar, de conversar com as outras pessoas, de expressar suas ideias livremente, de alcançar os seus eleitores, de prestar contas do seu trabalho, do seu mandato, de ter um local para armazenar a sua história, o seu passado, de ter um lugar para exercer o seu discurso no futuro. Todas essas implicações violam esses 3 direitos fundamentais que eu acabei de mencionar para vocês. E mais uma vez, não importa se você gosta ou desgosta dessas pessoas que eu mencionei. Se trata da gente defender o direito de todos. Defender os direitos dos outros é defender os meus direitos. Eu mencionei aqui 3 pessoas, um deputado e 2 jornalistas, mas nós poderíamos falar de dezenas e dezenas de outros. Como o tempo é curto, eu quero trazer para vocês como exemplo só um caso, o caso do influenciador digital Monark, para a gente aprofundar um pouco. Esse é um caso que a gente já conhecia, mas a gente ficou sabendo muitos mais detalhes por meio das revelações dos arquivos do Congresso americano. E aqui, mais uma vez, não importa se você gosta ou odeia o Monark, se você acha ele um idiota ou se você acha ele um gênio. Não se trata disso, mas se trata do direito dele, que todo ser humano tem, de formar suas próprias opiniões, de expressar suas opiniões. Monark é um cidadão brasileiro que nos últimos anos teve a sua persona digital totalmente obliterada, destruída por Alexandre de Moraes. Vamos para a origem dos processos contra o Monark. Por que o Monark ficou tão... Por que o Moraes ficou tão irritado com o Monark? Qual foi a causa do Monark ter sido destruído digitalmente? A causa foi porque o Monark questionou publicamente o sistema eleitoral brasileiro no seu podcast. Monark cometeu algum crime? Não, não cometeu. Simplesmente não existe um crime no Código Penal que tipifique essa conduta de criticar o sistema governamental, seja qual for, ainda que seja o eleitoral. Aliás, como a gente já viu, a liberdade de expressão existe justamente para proteger o indivíduo para que ele possa criticar livremente seu governo. O monarca foi denunciado, então, talvez, ou foi formalmente acusado pela prática de algum outro crime pelo órgão competente, que é o Ministério Público Federal? O que se acha? Não, não foi. Mais ainda, essas manifestações do monarca que foram questionadas foram uma de centenas de milhares de manifestações do monarca como podcaster. Não tem como justificar o assassinato digital de toda uma pessoa que emite centenas de milhares de manifestações ao longo dos anos, em milhares de horas de gravações, com base em 1 minuto ou 2 de fala. É a mesma coisa que cortar a língua de alguém porque ela praticou um crime de calúnia, de injúria ou de difamação. Tá bom, Deltan, mas o ministro do Supremo, o juiz, não tá lá para isso? Para dizer o que pode ou não pode ser dito? Não! Um juiz não está lá para inventar regras, mas para aplicar as regras que são feitas pelo povo por meio do Congresso. As regras estão na Constituição e na lei. Elas são a nossa proteção. Isso deriva diretamente da separação de poderes. Certo, Deltan, mas então quais ilegalidades que aconteceram nessas decisões do ministro Alexandre de Moraes que censuraram o monarca? Gente, eu vou apontar rapidamente 5 ilegalidades, existem muitas outras, vou apontar 5 relativo ao caso do monarca, mas conforme a gente examina os casos, são muito mais ilegalidades que existem. Fica comigo, acompanha essas 5. Primeiro, violação do sistema acusatório. O ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu, depois de um pedido, adivinha de quem? Da chamada Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Deltan, que órgão é esse? Pois é, que órgão é esse? Ninguém sabe como foi criado, não tem lei que preveja a existência dele, foi criado lá no TSE. É um setor subordinado ao próprio ministro Alexandre de Moraes e que não tem poder legal, constitucional, para postular, para pedir em juízo, mas que tem monitorado a internet e que tem apresentado para o próprio Moraes as pessoas que ele vai censurar. É como se Moraes tivesse um Ministério Público, uma Procuradoria-Geral da República, uma PGR particular dele, subordinada a ele.
E essa é uma violação gigantesca do sistema acusatório brasileiro, que está previsto na nossa Constituição, deriva lá do artigo 129 da Constituição, que diz que só o Ministério Público tem o poder de acusar. No nosso sistema acusatório, as funções de investigar e de acusar e a função de julgar são separadas, existe essa exigência. Não pode uma pessoa misturar e fazer tudo junto, com tudo. Com o Moraes está tudo fundido, está tudo misturado. Juiz não pode nem investigar, nem acusar. O juiz deve ficar restrito às funções de julgar. Em segundo lugar, existe aí uma violação ao devido processo legal. Nós podemos resumir o devido processo legal com uma garantia dos cidadãos, uma garantia sua, minha, a um processo justo, razoável, imparcial, que inclui o direito de ser ouvido, o direito de ter acesso às acusações contra si, o direito de se defender. E Monark, como tantos outros investigados, não teve essas garantias respeitadas. E nós só tivemos acesso recentemente à decisão do Moraes contra o Monark em razão dos arquivos do Congresso americano. Monark, como muitos outros, não foi acusado formalmente de nenhum crime até hoje pela PGR, de modo que essas medidas cautelares contra ele, essas medidas de bloqueios, derrubadas de redes, que ainda estão de pé, são ilegais e são intimidatórias. Ele não foi ouvido antes de ser censurado, ele não teve direito a recurso, ele não teve ampla defesa, ele não teve contraditório respeitados e os processos correm sob um sigilo injustificado. Terceiro lugar, terceira ilegalidade, violação das regras da competência e do juiz natural. Monark não tem foro privilegiado. A Constituição prevê que o Supremo só possui competência para investigar, processar e julgar autoridades com foro privilegiado, ou seja, deputados federais, senadores, ministros, vice-presidente, procurador-geral da República. Monark é algum desses? Não, não é. Então, ele está sendo abusado, está sendo violado aqui o direito do monarca ao juiz natural, a um juiz que não seja apontado a dedo. Não existe, é vedada pela nossa Constituição o tribunal de exceção, um tribunal criado para ferrar alguém. Não pode ser apontado a dedo quem vai atuar num caso. Nesse caso, está sendo violado o juiz natural, que é o direito do acusado, do investigado, de ser objeto de uma investigação ou de um processo que tenha sido distribuído para um juiz imparcial, para um juiz competente, que é definido por uma regra legal anterior. Vamos para o quarto tipo de violação. Violação à proibição da censura. Ao derrubar as redes sociais do monarca de forma definitiva e assassinar a persona digital dele, Moraes está violando a proibição expressa à censura que existe na nossa Constituição. O artigo 5º da Constituição, em vários incisos, nos incisos 4, 6, no 9, reconhece como direito fundamental a manifestação do pensamento, a liberdade de consciência, assim como a liberdade da expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou de licença. O artigo 220 ainda da Constituição assegura que a manifestação do pensamento e a informação não sofrerão qualquer restrição, salvo o que estiver disposto na própria Constituição. Disso tudo deriva, gente, que o nosso sistema proíbe a censura prévia. Você não pode impedir alguém de falar antes de saber o que a pessoa vai falar. Você não pode ir lá e tapar a boca dela. Se ela falar algo ilegal, ela pode depois vir a ser responsabilizada. Mas você não pode previamente impedi-la de falar. Não pode ir lá e colocar um silver tape na boca dela, costurar os lábios dela, não pode. E é isso que está acontecendo agora com o Monark. Como o Monark não pode falar mais nada nas redes, nem mesmo coisas que seriam consideradas legais, ele está debaixo de uma censura prévia inconstitucional. Em quinto lugar, existe uma violação do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet prevê expressamente, lá no artigo 19, que o Poder Judiciário só pode derrubar conteúdos específicos das redes que são considerados ilegais, e não a conta inteira das pessoas, porque isso caracteriza censura e violação da liberdade de expressão. Isso está literalmente escrito lá no artigo. Portanto, quando o Moraes assassina a persona digital de alguém, banindo ela das redes, ele também viola a lei brasileira que regulamenta a internet. Gente, eu mencionei 5, mas eu poderia falar de muitas outras ilegalidades, porque a lei proíbe ainda a impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho, e Moraes acabou com os instrumentos de trabalho do monarca. Não é razoável acabar com a possibilidade de ele exercer a profissão, porque em dentre 1000 programas de podcast, ele falou algo que não agradou uma autoridade. Agora, o ponto fundamental disso tudo é,
Nós estamos falando de um direito fundamental, de uma liberdade política, e por isso só podem ser restringidos em casos e na forma que a Constituição ou a lei autorizam. E nada no direito brasileiro autoriza a derrubada dos perfis inteiros das redes sociais das pessoas. Essa medida não tem previsão legal, não tem previsão constitucional. Ela é arbitrária, ela é inconstitucional, ela é abusiva. Ela é a morte das pessoas, é o assassinato, é desumana. É uma pena degradante, vedada pela Constituição. Mais uma vez, não se trata de uma luta da direita contra a esquerda, da esquerda contra a direita, de cima contra baixo, baixo contra cima, o meio contra quem for. Trata-se de defender o que a gente acredita, a Constituição, os direitos, as liberdades. Sobre eles, o nosso país foi fundado na Constituição de 88. Essa é a nossa zona de concordância, a nossa zona de proteção. Se nós virarmos as costas para isso, nós estamos virando as costas para o nosso país, para o nosso povo. Defender a democracia, o Estado de Direito e ignorar tudo isso que eu falei é hipocrisia, é negacionismo, é farisianismo, é não amar, é não se importar. A injustiça contra centenas de pessoas que estão sendo caladas à força é uma injustiça contra mim, contra você, contra todos nós, porque a injustiça contra a nossa Constituição comum é uma injustiça contra o nosso acordo mais fundamental. Quais são as consequências de toda essa censura, Deltan, que foi determinada por Alexandre de Moraes no nosso país e na nossa sociedade? É exatamente aquilo que eu comecei falando para vocês no início dessa aula. As pessoas ficam com medo de pensar, medo de se manifestar, medo de falar, medo de escrever nas redes sociais. E isso tem um nome: autocensura. Isso está comprovado pela pesquisa dessa semana. As pessoas estão com medo. E as pessoas ficam com medo quando? Quando você não tem regra. A regra sai da cabeça de alguém. Você não tem mais um governo de leis, você tem um governo de pessoas. Porque quando você tem um governo de regras, um Estado de Direito, o império da lei, você sabe até onde você pode ir. E que se você ultrapassar a linha, você está sujeito a punição. Mas quando você tem um governo de pessoas, aí não tem linha, aí não tem regra. Aí as pessoas ficam com medo e aí a consequência disso é a autocensura. Além disso, quem que perde com a censura e com a autocensura é a verdade. Historicamente, a censura quase nunca foi usada como instrumento para combater a mentira, mas sim a verdade, principalmente aquelas verdades que são incômodas ou inconvenientes para os donos do poder. Quando a gente vê, por exemplo, o ministro da comunicação de Lula, ou melhor, o ministro da propaganda de Lula, Paulo Pimenta, pedindo que a Polícia Federal abra uma investigação contra pessoas que criticaram a ajuda deficiente do governo Lula aos gaúchos, o que ele quer, na verdade, não é punir pessoas que tenham cometido crimes. Eles sabem que não tem crime aí. Não tem aí um roubo dos barcos. Eles não estão punindo o roubo dos barcos que vão ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Não. O que ele quer também não é proteger quem está ajudando nos resgates. Não, nada disso. O efeito desejado é o de calar as pessoas, é o de instaurar investigações sobre quem critica para usar essas pessoas como exemplo, a fim de que as outras pessoas que estão vendo fiquem com medo, não se atrevam a fazer as mesmas críticas que incomodam o governo. O efeito desejado, portanto, é da intimidação e da autocensura. Afinal de contas, se você mesmo se censurar com medo de punição, o governo não vai precisar ter o trabalho de censurar você. Censurar você custa tempo, custa dinheiro, custa energia. Eles não têm recursos para censurar todo mundo. Aliás, esse tempo, dinheiro e energia que eles investiram na censura de pessoas agora, nessa semana, que criticaram o governo, seriam muito melhor investidos em ajudar a população do Rio Grande do Sul. E agora, então, que a gente já viu no começo da aula sobre corrupção, a gente viu no segundo módulo, na segunda parte da aula, sobre política, sobre judiciário, abuso do judiciário, a gente vai avançar agora para a terceira parte da aula, mas não antes, sem pedir para você curtir esse vídeo. Gente, curta esse vídeo para que essa informação, para que essa aula, para que esse ensinamento possa, essa compreensão possa chegar a mais gente. A gente está trazendo informações inéditas, aqui o conceito de assassinato das pessoas digitais, e a gente vai trazer uma solução inédita agora, na terceira parte, que é a solução mais efetiva contra os abusos que estão acontecendo no Brasil, e que eu nunca falei publicamente sobre isso, eu não vi outras pessoas abordarem isso publicamente de forma clara. Fica aqui, mas curte para que essa informação possa chegar a mais gente, copie o link, mandem pelo menos 2 grupos, se una a nós. Fazendo isso, você vai estar se unindo a nós, gritando junto conosco, usando a nossa voz, enquanto nós ainda a temos. Agora que a gente já viu, então, no começo da aula, como o Poder Judiciário se tornou foco da reação contra o combate à corrupção, e vimos também como a censura foi usada para calar críticos e cercear liberdades, nós vamos agora para o terceiro bloco da nossa aula, que é o bloco da política.
Nesse bloco, eu vou ensinar para vocês a respeito de uma solução possível para esses problemas que nós estamos vivendo hoje. E lembrem que eu só abordei uma parte dos problemas por causa da nossa limitação de tempo. Tem vários outros abusos que a gente precisa destrinchar e que você precisa conhecer. Mas eu vou apresentar aqui uma solução possível para esses problemas exemplificados na nossa aula de hoje por meio do assassinato das pessoas digitais. E eu vou preciso ressaltar que eu vou apresentar uma solução aqui que eu considero altamente efetiva, a mais efetiva hoje em dia, mas existem outras soluções que eu não vou conseguir abordar aqui agora, apenas por uma questão de tempo. Mas essa solução que a gente vai focar hoje é a solução internacional. É a solução que eu estou vivendo, que estou buscando agora mesmo, nesse momento aqui em Washington. Estou agora nos Estados Unidos e essa é a solução menos falada de todas elas, mas, a meu ver, é a mais efetiva. É aquela que tem maior potencial nesse momento da nossa história. Por que é necessário a gente falar da solução internacional? Pessoal, isso aqui agora é elementar. A solução internacional é muito importante porque, nesse momento, todas as nossas soluções nacionais estão sufocadas. Vamos falar rapidamente delas para você entender e ver que isso é verdade. Primeiro, Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a nossa solução, guardar a Constituição, proteger os nossos direitos fundamentais e liberdades, ele é, na verdade, o foco do problema. Todo o problema vem dali, daquela corte que não tem nem pudor de dizer que está em lua de mel com o governo Lula e cujos ministros agem mais como políticos de toga do que como juízes imparciais. Lá, os jogos do poder imperam e os interesses são muitos. Não, o STF não é hoje a solução. Ele é o nosso problema, como a gente já viu. E mais uma vez, a gente não está fazendo aqui um ataque às instituições. Pelo contrário, a gente está defendendo as instituições contra os abusos que estão sendo praticados por pessoas dentro delas. Nós estamos defendendo as instituições contra abusos praticados por seus integrantes. Não é ataque à instituição é importante para a democracia, mas as instituições têm que atuar de acordo com a lei, com a Constituição, resguardar direitos. Segundo lugar, o Congresso Nacional. Ele é a solução? Ah, não é a solução. Com honrosas exceções. Hoje ele está totalmente cooptado pelas verbas bilionárias do orçamento secreto de Lula e por dois presidentes das casas legislativas que são omissos ou então aliados do governo Lula, a depender da ocasião. Os senadores e deputados são vítimas de um outro problema ainda, do famoso rabo preso, já que uma parte significativa deles, cerca de metade do Senado, tem ou tiveram investigações ou processos pendentes no Supremo Tribunal Federal. E por isso eles não têm coragem de fiscalizar os ministros e impedir seus abusos. Mais ainda, quando os ministros abusam, os próprios senadores e deputados estão com medo. Eu vivi isso lá, fui parlamentar no Congresso Nacional, todos têm medo de sofrer retaliação, vingança, cassações ilegais, como aconteceu comigo. Sofri ainda uma acusação por uma piadinha de festa junina, como aconteceu com o senador, está lá pendurado com uma acusação no Supremo Tribunal Federal por uma piadinha de festa junina, que escancaradamente não caracteriza crime, mas está lá pendurado com uma acusação criminal. Como funciona então a solução internacional? Nessa semana nós já tivemos provas muito encorajadoras de como a solução internacional funciona e de como ela está andando. Vamos dar uma olhadinha rápida nisso? Veja o seguinte. Rodou o mundo, nessa semana, aquela imagem da deputada americana, a Elvira Salazar, com uma foto do ministro Alexandre de Moraes nas mãos. E a deputada falou a frase que se tornou a melhor de toda a audiência do Congresso americano da última terça. Ela disse o seguinte: o Brasil tem um corrupto na presidência e um totalitário no Supremo. Essas foram as palavras da deputada americana. Gente, não subestimem a força e o poder disso. Hoje mesmo, o jornal The New York Times publicou uma matéria falando do papel do Elon Musk e dos parlamentares do Partido Republicano na defesa das liberdades no Brasil, tendo como pano de fundo justamente a audiência de que a gente participou aqui nos Estados Unidos. O mundo nunca olhou de forma tão atenta e de forma tão vigilante para o que está acontecendo no Brasil, e essa vigilância, esse olhar da comunidade internacional, essa pressão internacional podem crescer e tornar insustentáveis os abusos para o nosso sistemão no Brasil. Isso é o que tem o verdadeiro potencial e a efetividade para mudar de vez a nossa situação com um componente decisivo que eu vou contar para vocês. Além da exposição pública, além do constrangimento do Brasil e das nossas autoridades lá fora, o que podem acreditar em mim,
tem um preço muito caro para eles, já que vários deles são pessoas vaidosas, que se importam com o que os poderosos do mundo pensam deles. Eu estou falando aqui de gente, de ministro, que você entra no gabinete e tem homenagens e prêmios para si pendurados por toda a parede do gabinete do Supremo. A gente tem também, além disso, além desse constrangimento, a gente tem ainda a ação direta que pode ser tomada nas cortes e fóruns internacionais. E esse é o ponto a que eu quero chegar. E tem uma ação especial sobre a qual eu já vou falar, que é decisiva, é definitiva e pode mudar tudo. Eu vou falar sobre ela daqui a poucos minutos. Antes disso, vejo que apenas uma audiência como aquela dessa semana, ouvindo testemunhas dos abusos, já trouxe muitos bons frutos. Um desses bons frutos é o fato de que, durante os procedimentos de preparação para a audiência, o congressista americano Chris Smith, do Partido Republicano de Nova Jersey, encaminhou para a Organização dos Estados Americanos um pedido de informações sobre todas as denúncias que foram feitas lá sobre a censura e sobre as violações dos direitos humanos que estão acontecendo agora mesmo no Brasil. O congressista, ele se referiu expressamente às decisões do ministro Alexandre de Moraes, que exigiram a censura e o bloqueio de perfis das redes sociais, e classificou as alegações que a nossa delegação brasileira levou para lá, levou até ele, como alegações bastante graves, que precisam ser apuradas. E esse documento que o Chris Smith mandou, ele mandou para a presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é a Roberta Clark, e também para o relator especial dessa comissão para a liberdade de expressão, dessa mesma entidade que é a comissão, o órgão, né, a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E esse relator é o Pedro Vaca Villarreal. E eu vou fazer aqui para vocês, vou ler aqui para vocês um trecho desse documento que foi mandado então pelo Chris Smith, congressista americano, para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ele disse o seguinte, ele disse: a subcomissão foi informada sobre graves alegações de violações de direitos humanos cometidos por autoridades brasileiras em grande escala. Mais notavelmente, foram feitas alegações críveis de violações em massa à liberdade de expressão, incluindo a censura imposta através de abusos da autoridade judicial e o amordaçamento dos meios de comunicação da oposição política. Tá, Deltan, mas depois dessas denúncias, o que pode acontecer de fato? Não é espuma? Não, não é. Aqui eu vou trazer para vocês aspectos do chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que foi aquele acionado pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos contra o Moraes, para você entender sobre qual vai poder ser a medida mais efetiva contra os abusos que acontecem no Brasil. Como eu adiantei para vocês, o Brasil integra aquilo que a gente chama em direito de Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esse ecossistema, ele é formado pelos países que assinaram o Pacto de São José da Costa Rica, também chamado de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é lá de 1969, e é basicamente um grande tratado internacional de direitos civis e políticos. Esses direitos que são protegidos pela Convenção, como o direito ao devido processo legal, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, eles são fiscalizados, eles são promovidos e eles são protegidos por um órgão que foi criado especialmente para isso, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e foi justamente ela que o Congresso americano acionou contra o Brasil. Mas, Deltan, essas regras da Convenção, o Tratado Interamericano, o Pacto de São José, valem no Brasil? São obrigatórios? O Brasil não pode descumprir? E se descumprir, tem alguma consequência? Gente, aí está a chave. Em 2004 foi aprovada uma emenda constitucional que deu um status de emenda constitucional para os tratados e convenções de direitos humanos dos quais o Brasil seja signatário, que ele tenha assinado e que forem aprovados pelo Congresso Nacional em votação de 2 turnos por 3/5 dos membros. Ou seja, os tratados internacionais de direitos humanos são como se fossem parte da nossa própria Constituição. Então, esses tratados de direitos humanos, como o de São José da Costa Rica, eles têm uma equivalência aqui dentro, nas nossas normas brasileiras, como se fossem normas constitucionais. O Supremo, ao julgar esse tema, definiu ainda que quando esses tratados não são aprovados pelo Congresso com quórum especial, eles ainda assim, eles têm uma eficácia de norma supralegal, ou seja, os tratados estão acima das leis federais, como, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, mais abaixo aí da Constituição. E esse tratado que eu mencionei, ele protege a liberdade de expressão, e eu já vou mostrar isso para vocês. Tá, Deltan, mas o que pode acontecer com o Brasil se ele descumprir o tratado que protege a liberdade de expressão?
Gente, duas coisas. E aqui, mais uma vez, está a chave da questão. Duas coisas que decorrem da atuação de dois diferentes órgãos desse sistema interamericano de direitos humanos. Primeiro, a Comissão Interamericana, guarde esse nome, Comissão Interamericana, era uma espécie de braço executivo do sistema. Ela pode elaborar um relatório contra o Brasil, reprovando a conduta do governo e trazendo recomendações para que as violações que acontecem no Brasil parem de acontecer e as vítimas sejam reparadas, o que teria, num primeiro momento, um resultado pedagógico muito forte sobre as autoridades, já que seria uma reprimenda internacional ao governo Lula, ao Alexandre de Moraes, ao STF e ao Brasil. Isso envergonharia o nosso país perante as demais nações e colocaria o Brasil como um país autoritário. Em segundo lugar, e mais importante, e mais grave, as violações do direito de liberdade de expressão podem ser levadas pela comissão, que é o braço executivo, para, preste atenção, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o segundo órgão que eu quero que você guarde. Então, tinha a comissão e agora eu vou falar da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o braço judicial desse sistema e é formada por 7 juízes e ela pode condenar o Brasil pelas violações que nós estamos denunciando aqui agora. Ela pode ainda determinar a cessação total das violações aos direitos, ela pode ainda determinar a indenização das vítimas, ela pode ainda anular investigações, processos e condenações. Como o Brasil é signatário da Convenção de Direitos Humanos Interamericana, ele vai ter que cumprir, é obrigatório. Peraí, Deltan. Então você quer dizer que nós temos a quem recorrer contra Alexandre de Moraes? Sim, nós temos. Mais ainda, eu quero trazer para vocês como isso já aconteceu em outros países. Como a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos vê a questão da liberdade de expressão. Quero mostrar isso para vocês, como as decisões dessa Corte tratam a liberdade de expressão e vão proteger o Brasil. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que esse direito ou liberdade política está prevista no artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, que diz o seguinte, eu vou puxar aqui para vocês. Espera aí que eu vou puxar aqui para vocês, que eu quero que vocês vejam isso aqui. Eu vou ler aqui para vocês, o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. Ele diz o seguinte, fala da liberdade de pensamento e de expressão, e diz: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber, difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de escolha. O exercício do direito previsto nesse inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia. Tá aí, ó, proibição expressa de censura prévia no Brasil. Mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, ou então a proteção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde ou da moral públicas. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados para difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação ou a circulação de ideias e de opiniões. Gente, perceberam como a proteção é firme, é forte, como essa proteção é relevante? E sabem o que diz a Corte Internacional de Direitos Humanos sobre esse direito? Ela diz que a liberdade de expressão se realiza na democracia e que é a partir dessa liberdade que se constrói a democracia. Eu vou trazer aqui para vocês um caso específico muito emblemático que a Corte julgou sobre a liberdade de expressão, que é o caso Ricardo Canese versus Paraguai. Vejam só como esse caso é assustadoramente semelhante e se relaciona ao que está acontecendo no Brasil hoje. E pode ser o guia para o que vai acontecer quando o Brasil e os atos do Supremo forem julgados nessa corte. O Ricardo Canese era um engenheiro que resolveu se candidatar às eleições presidenciais em 1993 no Paraguai. Em 1992, durante os debates eleitorais prévios a essa eleição, ele fez críticas a uma suposta corrupção na construção da usina hidrelétrica de Itaipu e ele também criticou o enriquecimento ilícito do antigo ditador paraguaio, o Alfredo Stroessner. Ele também questionou nos debates a idoneidade moral de um outro candidato, o Juan Carlos Wasmosy, que acabou sendo eleito, ganhando as eleições e se tornou presidente do Paraguai.
O Ricardo Canesi acusou Juan Carlos Wasmosy de ter enriquecido quando ele foi presidente de uma empresa que tinha o monopólio das principais obras de Itaipu. Depois que o Ricardo Canesi fez essas acusações, ele foi processado criminalmente, ele foi acusado de difamação e ele foi condenado no fim do processo. E ele foi impedido de sair do Paraguai. Em junho de 2002, esse caso foi submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos para julgamento. E vejam só o que aconteceu por causa da solução internacional sobre a qual a gente está conversando, que foi buscada pelo Canesi. A Suprema Corte do Paraguai aceitou um recurso apresentado por ele em dezembro de 2002, anulando a condenação dele, justamente porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos havia simplesmente aceitado ouvir o seu caso. Veja bem, gente, o simples fato de a Comissão Interamericana ter recomendado o caso do Ricardo Canesi para a Corte Interamericana, lembra que tem os dois órgãos, a comissão tem que sempre passar pela comissão antes. A comissão recomendou o caso para a Corte Interamericana e aí a Corte aceitou julgar o caso e isso foi suficiente para gerar uma reviravolta interna no país, no Paraguai, e fazer a Suprema Corte anular a condenação em razão das violações aos direitos humanos do Canesi. Os trâmites do julgamento prosseguiram na Corte Interamericana, o Paraguai foi notificado para apresentar defesa, se defendeu, e em 2004 veio o resultado final. A Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu a violação à liberdade de expressão e de circulação do Ricardo Canesi e condenou o Paraguai a de pagar uma indenização. Sei que vocês já estão pensando, né? Várias pessoas aí vão receber indenização no Brasil em razão das decisões do Moraes. A gente vai pagar caro pelo que está acontecendo no Brasil. É verdade. E se isso preocupa você, se isso indigna você, curte e faça essa mensagem, essa live chegar a mais gente. Vejam quais foram os argumentos dados pela Corte Interamericana, gente, para condenar o Paraguai. E vejam isso porque eles também se aplicam ao Brasil, esses mesmos argumentos. Primeiro, a Corte disse que as falas do Ricardo Canesi eram protegidas pela liberdade de expressão, já que elas eram de interesse público. Segundo, entendeu que a liberdade de expressão é um importante instrumento da democracia. E no caso do Ricardo Canesi, estava diretamente relacionado ao processo democrático, já que ele manifestou as opiniões dele durante o processo eleitoral e um debate eleitoral. 3. A opinião pública ainda é importante para o controle democrático, entendeu a Corte? Já que a opinião das pessoas fomenta a discussão, o debate, o diálogo, a transparência das instituições do espaço público. E então, o Paraguai foi condenado. E qual foi a condenação que foi emitida pela Corte Interamericana contra o Paraguai? Primeiro, a Corte entendeu que o Estado paraguaio era responsável pela violação de um direito fundamental de liberdade de pensamento e de liberdade de expressão, anulando a condenação do Canesi. Em segundo lugar, a Corte condenou o Estado paraguaio ao pagamento de uma indenização de $35 mil a título de danos morais para Ricardo Canesi. Em terceiro lugar, o Estado paraguaio foi condenado a publicar num jornal de grande circulação o capítulo da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos referente aos direitos reconhecidos na sentença, como uma forma de ratificar mais uma vez a liberdade de expressão. Gente, isso tudo sem falar, é claro, na repercussão do caso. Imagina o efeito moral internacional interno que esse julgamento teve, já que a própria Suprema Corte do Paraguai foi obrigada a anular a condenação do Ricardo Canesi em razão desse julgamento da Corte Internacional. Isso expôs para o mundo as ilegalidades que o Canesi sofreu nas mãos do Estado paraguaio. Vocês conseguiram entender, então, a importância da solução internacional? É para isso que eu estou aqui hoje em Washington, é para isso que vem uma comitiva de parlamentares brasileiros, com o apoio de vocês. Agora, você consegue imaginar isso acontecendo daqui a pouco tempo no Brasil? Já existem algumas denúncias contra os abusos judiciais que acontecem no Brasil que foram dirigidas para o braço executivo do sistema americano, que agora você sabe que é a Comissão Interamericana. Contudo, a comissão ainda não analisou as denúncias e ainda não encaminhou as denúncias para a corte. Nós precisamos que a comissão priorize essa análise, que ela instrua os casos, colha provas, porque nós sabemos que uma investigação vai mostrar os muitos abusos judiciais que estão acontecendo todos os dias no Brasil. É preciso que a comissão faça esse exame para que o caso, então, siga em seguida para a Corte Interamericana, que é o braço judicial, que pode anular as decisões do Supremo. E como fazer a Comissão Interamericana priorizar a análise dos casos do Brasil? Ela tem lá uma série de casos, denúncias feitas todos os dias. Como fazer ela priorizar isso diante do que está acontecendo no Brasil? Não só pedindo para ela priorizar,
mas elevando a consciência internacional sobre o problema que está acontecendo no Brasil e a sua dimensão. E mais, o Congresso norte-americano pode ter uma influência muito importante para que a análise dos abusos que acontecem no Brasil seja priorizada pela comissão. Nessa viagem para cá, vieram cerca de 10 parlamentares. Imagina se na próxima, com o seu incentivo, você pedindo para o seu deputado, senador, vierem 50 para cá. A recepção e o engajamento dos congressistas americanos serão muito maiores. E mais, a maior parte do orçamento da comissão, desse sistema interamericano, é em grande medida aportado pelos Estados Unidos. Então ele tem uma grande voz, uma grande influência. Se a gente conseguir mobilizar a opinião pública e mais os parlamentares americanos nessa direção, nós vamos conseguir ter os nossos casos analisados na comissão e remetidos para a corte. Já pensou se a gente conseguir um pronunciamento da Comissão Interamericana sobre os abusos sofridos pelos réus do 8 de janeiro? Já imaginou se a comissão recomendar o caso dos réus do 8 de janeiro para julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Gente, só isso já é suficiente para causar uma reviravolta aqui no Supremo. E indo esse caso a julgamento, eu acredito que a corte vai anular as condenações ilegais das pessoas condenadas injustamente. E isso se aplica a todos os casos de perseguição ilegal à direita. Esse é o sonho que nós estamos buscando e que nós podemos e precisamos alcançar por uma questão de justiça. Mais uma vez, gente, acha essa mensagem importante, curte para que chegue a mais gente. E não se trata de esquerda ou direita, mas se trata de lutar pelos direitos mais básicos das pessoas. Não importa a cor partidária, nós precisamos defender as liberdades. Basta de abusos, basta de arbítrios. Chega de autoridades que se colocam acima da lei para abusar dos nossos direitos, seja nos roubando com a corrupção, seja esmagando nossos direitos e liberdades debaixo do peso de um martelo e com a proteção de uma toga. Nós estamos vivendo um período delicado do nosso país. O Brasil se encontra asfixiado por uma crise tripla: corrupção endêmica, abusos judiciais e uma crise política que mina a essência da nossa democracia. No judiciário, a gente enfrenta vários problemas: a morosidade, as nulidades que deixam 97 a cada 100 dos corruptos, comprovadamente corruptos, sem uma punição, perpetuando um ciclo de impunidade e desesperança. O ativismo político dentro das cortes de justiça, levando magistrados a legislarem como se fosse o Congresso, quando na verdade nunca foram eleitos para isso. Em terceiro lugar, a perseguição a opiniões diferentes e a proibição de questionamentos legítimos debaixo do mantra, do argumento, da alegação de defesa da democracia. Mas veja, a minha intenção com tudo isso aqui não é desanimar você, não é roubar de você a esperança de um país melhor, é exatamente o contrário disso. Esse cenário não é apenas problemático, ele é uma janela de oportunidade para transformação profunda. Onde muitos veem desesperança, eu vejo uma oportunidade sem precedentes. A realidade que nós enfrentamos hoje nos desperta para a necessidade urgente de mudança e de renovação. Essa noite é sobre a gente reconhecer que, embora os desafios sejam grandes, imensos, o poder para superá-los reside em cada um de nós. Juntos, nós temos a capacidade de reformular o cenário político e judicial do nosso país. O nosso encontro hoje não se trata apenas de discutir problemas, mas de se engajar ativamente numa solução. É um convite para você se tornar um protagonista da reconstrução do Brasil, para que nós possamos juntos transformar o nosso país realmente em um lugar de justiça, de integridade e de oportunidade para todos. É hora de transformar nossa indignação em ação e nossa desesperança em determinação. Este é o momento de agir, não só como ouvintes, mas como cidadãos ativos, responsáveis, determinados a mudar o curso da nossa história. Hoje eu quero que você saia desta aula entendendo que para mudar o país, para mudar a sua vida, para mudar um cenário de injustiça, de abuso, de autoritarismo, é preciso que você esteja disposto a se dedicar, a estudar, a ser uma voz de influência, a colocar em prática o seu aprendizado. E com isso em mente, agora a gente chega a um momento muito importante. Talvez você me pergunte: Deltan, nesse cenário de esperança, nesse momento oportuno de mudanças, em que a gente tem o Elon Musk, a gente está próximo a um ponto de virada, o que eu devo fazer? Quais as ações práticas que eu posso adotar para construir um Brasil dos meus sonhos, para mim e para minha família? Especialmente para essa noite, nessa aula especial, eu preparei uma oportunidade para você que deseja realmente fazer a diferença na construção de um futuro melhor para você e para sua família. Como professor, desde há mais de uma década, um dos meus maiores prazeres na vida é formar pessoas com conhecimento sólido, transformador e efetivo. É ajudar as pessoas a conquistarem a verdadeira liberdade, aquela que ninguém pode tirar de você, que não é apenas liberdade, mas é também poder,
que é o conhecimento. Atendendo a pedidos de vários de vocês, eu e a minha equipe desenvolvemos um ambiente de formação, de desenvolvimento e de transformação. É um lugar onde a gente vai ter privacidade e liberdade para discutir o Brasil com profundidade e onde eu vou te ensinar tudo o que é necessário para a gente criar juntos um movimento de transformação de nós mesmos e do país que nós tanto amamos. Como você sabe, desde que eu firmei um compromisso com o Brasil, eu tenho sido muito atacado e perseguido por todas as frentes, mas esse vai ser um ambiente onde ninguém vai poder interferir no nosso vínculo de aprendizado. Então, muita atenção. Se você é uma pessoa que deseja fazer a diferença através do conhecimento, com segurança, com embasamento, se você deseja se posicionar com segurança no debate público sobre política, corrupção e judiciário no Brasil, se você deseja compreender as decisões e abusos do judiciário que impactam o nosso país, se você deseja construir um Brasil mais justo, mais próspero para os seus filhos e netos, se você deseja pertencer a uma comunidade de pessoas com os mesmos valores em um movimento de transformação do nosso país, hoje eu quero falar especialmente com você. O que você precisa para realmente começar essa jornada é de instrução, de estudo e da decisão de trilhar esse caminho. Por isso, eu resolvi iniciar uma nova plataforma de estudos digital com cursos exclusivos, recorrentes e atualizados, onde você vai crescer em conhecimento para fazer parte do movimento de pessoas sérias e verdadeiramente comprometidas com a justiça. Uma plataforma de formação que começa já com 3 cursos completos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Nessa plataforma, nós falaremos com profundidade e embasamento sobre os abusos do judiciário, sobre os caminhos legais para a resolução desse problema, sobre política, sobre debate e argumentação, sobre comunicação inteligente, sobre todos os assuntos que a gente vai aprofundar na plataforma, sobre combate à corrupção, sobre cultura de impunidade e vários outros assuntos. E hoje eu quero te apresentar o que eu decidi chamar de Academia de Justiça e Política. E hoje, no dia oficial de inauguração dessa plataforma, eu irei escancarar as portas para que você se torne parte da academia através de uma oportunidade imperdível que vai valer por pouquíssimo tempo. Vai ser uma oportunidade exclusiva para os membros fundadores. A Academia de Justiça e Política vai ser o meu portal mais avançado de cursos, de aulas e de conteúdos gerais. Preste atenção, nós vivemos na era da informação. A informação está disponível em todo lugar e para praticamente qualquer coisa. Quer aprender a mexer em um novo aplicativo? Tem informação na internet. Quer aprender a consertar algo na sua casa? Tem informação na internet. Da mesma forma, está sobrando informação sobre justiça, conhecimento, política e sistema judiciário em vários cantos da internet. Mas sabe qual é uma das chaves que eu aprendi na vida? É que a informação e o conhecimento não são a mesma coisa. Informação todo mundo tem acesso, mas o conhecimento é uma construção que envolve tempo, método e orientação. Muita gente fala sobre os problemas e desafios do Brasil, mas difícil é encontrar um ambiente que vai te ensinar a compreender esses problemas a fundo e resolvê-los na prática, atacando as raízes desses desafios. Informação sem instrução e aprofundamento é confusão. Ela te infla de indignação, mas ela não resolve os problemas. Você não precisa apenas de informação, você precisa de um professor, de uma comunidade e de uma metodologia aprofundada. O futuro do Brasil só será um futuro positivo se nós tivermos pessoas que possuem conhecimento e não apenas informação. A Academia de Justiça e Política ela foi idealizada para ser mais do que informação. Ela é conhecimento, ela é instrução, ela é sabedoria e ela é comunidade. O que você vai ter hoje é uma oportunidade. Quando ela acabar, ela vai durar pouquíssimo tempo, não vai mais ser possível entrar para a academia. É por tempo limitado. Vamos crescer junto na Academia de Justiça e de Política? Mas antes de te falar sobre essa condição especial para a Academia de Justiça e Política, que é somente para quem está nessa aula, deixa eu te dizer coisas muito importantes que eu sempre acho essencial relembrar. São 2 verdades que norteiam tudo o que eu fiz até hoje na minha vida e na minha carreira. São pilares para que você desenvolva em qualquer área da sua vida, você cresça. Então, muita atenção. Primeiro, falta de tempo é um mito. Sempre haverá tempo para o que é prioritário. Faça da sua evolução e crescimento pessoal uma prioridade. Segundo, não duvide do seu potencial para fazer a diferença. Eu sei que às vezes você pode pensar, mas Eltan, eu sou apenas um, que diferença eu realmente vou ser capaz de fazer? Sobre isso eu quero citar uma famosa frase da autoria do reverendo Martin Luther King. Ele disse que o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Acredite, você pode fazer a diferença e juntos nós podemos construir e promover a transformação de impactos incalculáveis.
Quando eu era um promotor, trabalhando em prol de um país mais justo a partir do poder judiciário, eu podia ter pensado, quer saber? Eu sou apenas um brasileiro comprometido com a transformação desse país mas que diferença que eu vou fazer? Sou só um aqui em Curitiba, não é a capital do Brasil, não é São Paulo, eu não posso fazer nada daqui. Melhor eu ficar quieto diante das injustiças e impunidades que já assombram esse país há tantos séculos. Mas essa não foi a minha atitude. Eu acreditei no poder da ética, da honestidade e do trabalho em prol do Brasil. Eu acreditei que, mesmo sendo apenas um homem indignado com as nossas mazelas, eu podia fazer a diferença na construção de um Brasil mais justo e próspero para minha família, para os meus filhos, para os meus futuros netos e tantos outros que ainda virão. Eu invisto a minha vida nisso, porque eu acredito no poder de uma decisão correta. E eu me entrego nisso e eu amo fazer o que eu faço. Sabe por quê? Porque não há nada melhor do que viver de forma justa, com consciência limpa, sabendo que você fez de tudo para lutar por aquilo que era certo, por amor às pessoas. Isso é impagável. É um privilégio que os corruptos, que os ditadores nunca terão. Nunca duvide do seu potencial de fazer a diferença. E se some a mim nessa luta. Quando você cresce, quando você evolui, nós caminhamos na construção de um futuro mais promissor. Ah, Deltan, mas eu já sou muito velho, meu tempo já passou, eu não tenho mais capacidade de fazer a diferença. Escute, é exatamente o contrário disso. O Brasil nunca precisou tanto de vozes maduras, experientes e que, acima de tudo, amam esse país. A sua idade não define o seu caráter, a sua competência ou a sua capacidade de fazer a diferença. Não duvide do potencial que você carrega. Essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Ah, Deltan, mas eu nunca fiz um curso online. Não sei como que isso funciona. Não vai dar certo para mim. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás e que sempre foi muito importante na minha carreira é: nunca se feche para novos desafios. A minha vida é um testemunho de uma sucessão de desafios enfrentados e vencidos. O desafio das investigações da Lava Jato, o desafio de fazer a diferença através da política, o desafio de me tornar um comunicador com uma bandeira da ética e da honestidade, o desafio de seguir sendo um professor e inspirar conhecimento e mudança, mesmo no meio de tantas responsabilidades, o desafio em meio a tantas batalhas de ser um pai, um esposo e um servo de Deus. Eu poderia ficar horas e horas listando aqui a quantidade de desafios que eu precisei superar ao longo da minha trajetória, diante de ameaças, de processos contra mim, até da cassação do mandato. E sabe o que eu quero dizer com isso? Que os desafios não deveriam nos paralisar, mas sim nos motivar a uma atitude de coragem e de perseverança. Nunca fez um curso online? Então esse vai ser o seu primeiro. Vai ser novo, vai ser desafiador. E é isso que nós precisamos desejar. Se nós pararmos de crescer, se nós pararmos de aprender, nós paramos de viver da forma correta. Não sabe como funciona? Chama um filho, um sobrinho, alguém que possa te ajudar nesse processo. Acredite, nada é mais saudável do que uma vida onde os desafios contínuos aparecem e são superados. E Deltan, quais cursos que eu vou encontrar dentro da Academia de Justiça e Política? Opa, essa, gente, é a melhor parte. Prepara que tem muita coisa boa. Primeiro, tem um curso completo que é Liberdade Ameaçada. Esse curso é inédito, é sobre os abusos do judiciário no Brasil. Esse é um verdadeiro manual sobre a atual situação brasileira no que tange aos abusos do judiciário e ao desequilíbrio de influência desse poder frente aos demais, além dos caminhos de solução para esse problema. Você vai ter módulos aí, aulas como o inquérito das fake news, a censura da liberdade de expressão pelo TSE e pelo STF, analisando os vários casos em que isso aconteceu e por que está errado, os abusos do TSE e do STF sobre outras liberdades, analisando vários casos, como que isso impactou e impacta as eleições, ainda a vingança contra a Lava Jato, as soluções para nós vencermos os abusos contra as liberdades praticadas pelas cortes de justiça, o projeto das fake news e muito mais. Prepare-se para muito estudo, muita preparação. Se você quer fazer a diferença, acredite, na academia você vai encontrar os caminhos. Em segundo lugar, tem um curso completo, Entenda a Corrupção. Esse é o meu curso inteiro sobre toda a história da corrupção do Brasil, seus desdobramentos, o papel da Lava Jato, os caminhos atuais para a solução desse problema. Aqui você vai ter módulos e aulas super importantes como as causas da corrupção, a cultura da impunidade no Brasil e como ela se perpetua, as reformas anticorrupção, estratégias para resolver o problema e muito mais. São 30 aulas robustas e completas para te transformar em um verdadeiro especialista nesse tema. E ainda, não para aqui, em terceiro lugar, mini curso completo A Jornada contra a Corrupção na Prática, onde a gente vai para o cotidiano do combate à corrupção como uma praga do nosso país que precisa e vai ser vencida. E aqui você vai ter aulas incríveis como os 5 erros que as pessoas cometem ao conversar sobre política e corrupção, como conversar sobre política e corrupção com amigos e familiares,
como explicar para os seus amigos o desmonte do combate à corrupção, as 10 formas práticas de fazer parte da luta contra a corrupção e muito mais. São 10 aulas apenas nesse mini curso. E tudo isso vai ser apenas os nossos cursos iniciais da academia. O meu convite é para uma trajetória contínua de evolução, de crescimento, de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. E chegou a hora de falar sobre essa oportunidade imperdível que eu preparei para você se tornar um membro fundador da Academia Justiça e Política. Olha só, você se inscrevendo hoje e se tornando hoje um aluno fundador, além do acesso a todo o conteúdo da Academia de Justiça e Política, você ainda vai ganhar 4 presentes exclusivos. Até 4 presentes exclusivos. Presta atenção nos presentes. Presente 1. Uma aula especial, Guia do Debate Efetivo, comigo e com uma campeã internacional de debates. Você vai aprender a debater com coerência, com persuasão, para você ganhar espaço e influência na luta pela propagação dos valores que você e eu acreditamos. Presente 2. Uma aula especial Mapa Político Brasileiro com um convidado surpresa. Você vai compreender o sistema político brasileiro, desde o seu funcionamento até seus vícios e problemas, para ter ainda mais base e argumentação nas suas aulas, conversas e debates. E além desses presentes exclusivos, você ainda vai poder ganhar mais 2 super presentes. Muita atenção! Agora, esse terceiro presente, ele vai ser um bônus exclusivo para quem comprar hoje, 9/5, nessa quinta-feira, para quem entrar na nossa academia hoje. Esse é um bônus exclusivo para quem entrar hoje. Presta atenção, super presente. Vai ser uma aula especial sobre leitura eficiente. A gente vai ensinar, eu vou te ensinar a dominar essa habilidade tão fundamental da leitura com eficiência, a desenvolver esse hábito, compreendendo textos com mais profundidade e adquirindo constância nesse hábito. Lembre-se, gente, esse é um bônus exclusivo para quem comprar hoje, 9/5, nesta quinta-feira. E ainda tem um bônus exclusivo para os 100 primeiros alunos fundadores. Esse é o super presente só para os 100 primeiros alunos fundadores, que vai ser uma aula especial sobre cidadania e Constituição brasileira. O que é cidadania? Você vai aprender mais sobre os direitos, deveres e toda a dinâmica da Constituição Federal. Gente, veja, esse último bônus aqui é exclusivo para os 100 primeiros alunos fundadores. Esse último presente é só para quem está decidido e comprometido com o nosso projeto. Então, muita atenção, chegou a hora agora e eu vou revelar para você o valor para você adquirir tudo isso que eu falei. Todos os cursos incríveis que eu citei, mais os presentes, mais toda a comunidade, a assistência que a gente vai oferecer na academia, vai acontecer por uma mensalidade de apenas R$ 59,90 durante o plano anual. É isso mesmo, gente. R$ 59,90 por mês para ter acesso a todo esse universo de conhecimento e transformação. É um investimento no qual você não somente assume um compromisso de crescimento e transformação pessoal e nacional, mas também apoia diretamente o meu trabalho na construção de um país melhor. Gente, vamos ser sinceros. No Brasil de hoje, dominado pela inflação, R$ 59,90 mal paga uma pizza. O meu convite é para um investimento desse valor na direção de algo que realmente importa e realmente vai fazer a diferença na sua vida e no futuro das pessoas que a gente tanto ama ao nosso redor. Deltan, eu quero adquirir, o que eu faço? Olha, o link está fixado aqui no nosso chat, aqui no YouTube, na bio do meu Instagram e também vai estar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Uma outra forma ainda mais fácil para você entrar na comunidade hoje, ganhar os bônus, os benefícios, os prêmios, é você digitar agora no seu navegador www.cursodeltan.com.br www.cursodeltan.com.br. Acessando esse site, basta preencher os seus dados de pagamento e tudo vai ser processado pela nossa plataforma 100% segura. Repetindo, o link está fixado no nosso chat aqui no YouTube, na bio do meu Instagram e também vai estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Se você preferir, acesse www.cursodeltan.com.br. Eu conto com você nas trincheiras dessa luta por um país que nos dê orgulho. Lembrando, www.cursodeltan.com.br. Mas calma que ainda não acabou. Enquanto você adquire aí o seu acesso como um membro fundador da nossa academia, escuta isso aqui. Esse é o ponto que eu mais gosto de falar. Eu acredito tanto na eficácia e na realidade do que você vai encontrar na academia que eu faço questão de colocar a pressão da sua escolha toda nas minhas costas. É isso mesmo. Toda a pressão fica comigo, porque você tem 7 dias de garantia na academia. Não gostou? Não era o que você esperava? Não era exatamente o que eu estou te dizendo aqui nessa aula? É só solicitar o seu reembolso e pegar o seu investimento todo de volta sem nenhum custo. E agora, eu vou responder algumas dúvidas rápidas que podem ter surgido. Deltan, como que eu posso saber se a Academia de Justiça e Política realmente serve para mim?
Se você é um brasileiro que deseja fazer a diferença e avançar em conhecimento sobre a situação do nosso país para se posicionar com segurança, lucidez e efetividade sobre os maiores temas que aconteceram nos últimos 10 anos, tanto a corrupção como a luta pelas liberdades diante dos abusos, a Academia de Justiça e Política é o ambiente ideal para você. São os maiores temas da nossa política das últimas décadas. A Academia de Justiça e Política é uma plataforma digital idealizada por mim e pela minha equipe, cujo foco é construir um movimento de defesa da liberdade, de fim da corrupção e de resistência contra os abusos dos donos do poder de uma forma embasada e verdadeiramente eficiente. Se você está cansado de apenas assistir ao show de horrores que a gente está vivenciando no âmbito político e jurídico do nosso país, aceite esse convite para realmente fazer a diferença através de uma comunidade de pessoas que compartilham valores, ideais e indignações para construir um futuro mais próspero e mais promissor. Deltan, como que eu vou receber o acesso ao curso? Caso você pague no cartão, o sistema vai confirmar o seu pagamento e você vai receber o e-mail para acessar a plataforma imediatamente. Você vai receber um e-mail para entrar em uma área de membros, um site específico, onde todos os vídeos vão estar organizados lá para sua visualização. Deltan, qual que é a duração do curso? O curso é composto por diversos cursos e minicursos gravados e distribuídos em módulos. Todo o conteúdo do curso vai ficar disponível por 1 ano para você, para ser assistido no seu ritmo, quantas vezes for necessário, de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão com a internet. Deltan, o que eu preciso para fazer o curso? Para aprender, é suficiente um aparelho, um computador, um celular, um tablet, que tenha conexão com a internet. E eu vou receber algum material na minha casa? Não, 100% do curso e do material são online. Após você realizar o pagamento, você vai receber o seu e-mail, no seu e-mail lá um login. Nesse login você vai acessar o curso, você vai começar a assistir as aulas, vão ter alguns materiais em PDF que vão estar disponibilizados lá nas aulas diretamente e você vai poder baixar para o melhor aproveitamento do conteúdo. Deltan, eu ainda estou com dúvida, o que eu faço? Se você está com dúvida, acessa agora o nosso suporte via WhatsApp, que é www.suportedeltan.com.br. Fácil, né? www.suportedeltan.com.br. Agora sim, gente, a gente está encerrando hoje a nossa aula magna, mas nós estamos apenas no começo de uma jornada muito profunda, transformadora, intensa, empolgante dentro da nossa lançada hoje academia, com tantos membros fundadores junto comigo aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença na nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido coisas significativas sobre os assassinatos digitais, sobre o que a gente pode fazer, sobre a solução internacional, mas isso é só um aperitivo de tudo que você vai encontrar lá dentro da academia. O meu convite, mais uma vez, é para que a nossa relação se fortaleça ainda mais no ambiente exclusivo e privado da Academia Justiça e Política. Para se tornar um membro fundador, acesse www.cursodeltan.com.br. Um grande abraço e uma excelente noite. Eu não mal posso esperar para entrar lá e encontrar todos vocês e a gente começar ou seguir com aqueles que já estão comigo uma jornada intensa de caminhada, de aprendizado, de luta, de companheirismo, de comunidade na direção do país dos nossos sonhos. Meu muito obrigado a todos e um grande abraço.